Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Voltamos mais uma vez no nosso pão diário. Amém? A partir de amanhã vamos tentar cumprir o horário, vamos tentar deixar prontinho às 18 horas, tá, irmãos? Mas hoje ainda vamos estar com um pequeno atraso ainda, tá? Bem, amados irmãos, o nosso texto hoje que nós vamos ministrar, ele vai estar em Filipenses 4, do versículo 2 ao versículo 7, amém? Filipenses 4, do versículo 2 ao versículo 7. O tema dessa mensagem é perdoando aquele que nos tem ofendido, amém? Muito conhecido, né? Então nós vamos meditar nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho mais da parte do Senhor, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar em nós mesmos para que nós venhamos a ser servos perfeitos na presença do Senhor, amém, irmãos? Mas isso só ouvindo a palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida, amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, diz assim a bendita palavra de Deus: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos essa palavra, a gente já começa a perceber que havia uma desavença entre Evódia e Sintique, né, irmãos? Mas o interessante é que a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele com muito zelo, com muito cuidado, ele pede que essas irmãs, elas tenham um pensamento único em Cristo Jesus. Preste bem atenção, irmãos, em Cristo Jesus, um pensamento em unidade em Cristo. A gente entende que a nossa vida, quando nós queremos seguir a nossa vida conforme o curso do nosso entendimento, as coisas nunca elas funcionam perfeitamente. Amém, irmãos? Então, quando nós pegamos o nosso caminhar, a nossa vida, e a gente coloca em unidade em Cristo Jesus, isso é conforme a palavra do Senhor, as coisas começam a ter uma outra direção, amém, irmãos? E é isso que o apóstolo Paulo ele fala para essas duas mulheres, dizendo que ele roga tanto a Evódia quanto a Sintique que elas vivam e pensem concordemente no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então é um exercício que o crente precisa aprender a desenvolver para que ele possa ter maturidade espiritual em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? E prosseguindo o texto, a gente vai também perceber que o apóstolo Paulo ele chama um companheiro. A Bíblia não diz quem é esse companheiro, não fala, nós sabemos se é Felipe, não sabemos quem é, mas ele pede que esse irmão de jugo ele auxilie Sintique e Evódia para que elas possam ter harmonia entre elas, porque as duas elas precisam entender, né? E aí entra a importância desse fiel companheiro do apóstolo Paulo, que ele oriente essas duas mulheres, fazendo entender que elas não estão no mundo, elas estão agora na presença do Altíssimo Deus, amém, irmãos? Então é preciso que ela conduza as suas vidas agora em unidade em Cristo Jesus, mas não conforme o curso das suas vidas, do seu entendimento, amém, irmãos? Então o apóstolo ele chama uma terceira pessoa agora, que é esse companheiro, para que auxilie essas irmãs. Então, a gente também começa a perceber que isso, irmãos, aconteceu dentro da igreja. E isso não só na igreja
desse tempo, mas já acontecia, como esse texto vai falar sobre a igreja em Éfeso, mas também acontecia na igreja de Corintos, entendeu? Olha, a de Filipos, olha só, diz assim então a palavra de Deus, ó: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Amém, irmãos? Então, a gente já vê que havia um chamado do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, já com uma preocupação com essa igreja. Aparentemente já vinha alguns resquícios de coisas acontecendo, e o apóstolo Paulo ele já se antecipava, alertando e exortando a igreja. Esse é o papel do pastor, é o papel do diácono, é o papel do presbítero, é o papel do membro. Estar junto, observando o caminhar da igreja e exortando uns aos outros. Amém, irmãos? Porque dessa forma a gente consegue ter uma igreja mais sólida, uma igreja concisa, uma igreja firme em Cristo Jesus. Amém? Na igreja não pode haver contendas, irmãos, não pode haver contendas, não pode haver dissensões, não pode haver, irmãos, não pode. Certamente essas irmãs, talvez uma enxergava na outra alguma falha, algum problema, talvez o descompromisso na casa do Senhor, talvez a outra podia tratar as coisas do Senhor de forma desleixada, não com capricho, talvez não dava a devida atenção na hora em que estava ministrando a palavra, talvez assim que talvez ela ficava por desapercebida diante da palavra de Deus. E se tem um mal que acontece, irmãos, quando nós ficamos por desapercebido na hora da ministração da palavra, são um erro que nós passamos a cometer. Porque quando você está atento à palavra, isso te deixa mais alerta, te deixa mais ligado. Então, isso faz com que você continue sempre meditando na palavra, então evitando que você cometa erros. Amém? Mas a gente percebe que mesmo havendo descompromisso, descomprometimento, desinteresse, as pessoas não estando na igreja com amor, mas é preciso que a gente que nós evitemos conflito dentro da igreja, amados irmãos, porque isso gera, tanto no mundo espiritual como no mundo em que nós vivemos, uma influência muito negativa, irmãos, muito negativa, porque o que nós pregamos é o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. Então, se nós pregamos o amor de Cristo Jesus, como é que nós vamos permitir que dentro da casa do Senhor haja desavença, haja contendas, haja conflitos? Precisamos estar ligados e atentos, irmãos. Precisamos estar atentos na palavra do Senhor. Precisamos estar atentos em não apenas ouvir a palavra de Deus, mas de testemunhar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Para que evitemos conflitos dentro e fora da igreja também, irmãos. Amém. Até no nosso lar, irmãos, dentro da nossa casa. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos sendo observados por uma nuvem tão grande de testemunhas. As pessoas querem ver Cristo em nós. Não que nós não possamos errar. Sim, nós somos seres humanos, nós podemos errar, mas nós precisamos estar atentos para evitar conflitos e confusões, porque as pessoas que estão no mundo, elas estão observando a conduta do crente. E nós estamos falando que um conflito aconteceu dentro da casa do Senhor, irmãos. Dentro da casa do Senhor. Então não podemos permitir que essas coisas elas tomem proporções em que a igreja ela deixa de ser o verdadeiro exemplo de amor, que é Cristo. Amém, irmãos? Não podemos. Em 1 Coríntios 3,3 vai dizer: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então,
Então, em Coríntios, parece que havia uma contenda, mas era direcionada a ciúme. As pessoas tinham ciúme uma da outra, e isso gerava uma contenda. E quando começa a acontecer essas questões de ciúmes dentro da igreja, já passa a ser coisas carnais. Amém, irmãos? Precisamos estar atentos a essas coisas, irmãos. Precisamos estar ligados para que nós não venhamos a manchar a igreja de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, irmãos. Irrepreensíveis. As pessoas não podem olhar em nós e ver marcas, sequelas, porque se elas verem marcas ruins, indignas de Cristo Jesus, isso começa a ser confrontado se nós temos ou não Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O acontecimento infeliz das duas irmãs em Filipos nos alerta para o desempenho cristão em todas as igrejas, inclusive nas da atualidade. Não é verdade? Que sejamos instrumento para manter a paz e a harmonia dentro da igreja. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios 10, do 32 a 33, está escrito assim, olha: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, até dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no meio da nossa parentela, nós precisamos ter cuidado, porque se nós queremos que a nossa parentela seja salva, é importante que a nossa conduta em Cristo Jesus, ela seja firmada, ela seja avivada, ela seja realmente comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não podemos nos esquecer dessas coisas, amém, irmão? Não podemos. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, irmãos. Ser pacificadores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 6,14, tem tudo a ver com o tema da nossa mensagem. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você nessa noite. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, olha para o nosso coração, ó Deus. Retira, Deus, toda sorte de amargura, de pesar, ó Deus. Senhor Deus, que nós sejamos pessoas mais amáveis, ó Deus, no nosso meio, dentro da Tua casa, da Tua igreja, Deus, dentro da nossa casa, na nossa comunidade, ó Deus. Que nós sejamos referenciais dignos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Fala através do nosso coração, Pai querido, para que ele possa ser transformado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, uma boa noite e até amanhã com a pastora Eliane no nosso Pão Diário, às 18 horas, tá, irmãos? Um beijo no seu coração. Estou cheio de saudade de vocês, tá? Um beijão. Em nome de Jesus.